Qual é a diferença entre fazer o bem e fazer o mal? Ou o contraste entre o bem e o mal, que significa entre a vida e a morte? Esse é o propósito do Contraste 2, esse vídeo de hoje. Nós vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 9, e Deus vai te dar uma resposta nesse vídeo. Do solo, fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no jardim do Éden, Deus começa com plantações e duas árvores específicas. Uma árvore era a árvore da vida, e outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já sabe o que eles escolheram. Na verdade, as duas árvores estabeleciam uma escolha. Qual é a tua escolha? De que lado você quer estar? Do lado da vida, em Deus, que é a fonte da vida. Jesus falou, eu sou a vida. Deus é a vida, Deus é a luz. Ou do lado do conhecimento do bem e do mal. Então, para quem ainda não tem a presença do Espírito Santo, nós não podemos entrar em discussões morais. O ponto aqui é moral. Qual é a moral de Deus? Qual é o padrão moral de Deus e qual é o padrão moral que Deus requer para os homens? O que é correto, o que é certo, né? E aí eu fiz uma pesquisinha no Strong's, que é a concordância, né, no original em hebraico. A palavra mal é Ra, é H7451 no Strong's, que quer dizer maligno, iníquo. A iniquidade na Bíblia é a anomia, é a falta da lei de Deus no coração. Mal, desagradável, produz dor, produz infelicidade, produz miséria, produz tristeza, machuca as pessoas, destrói pensamentos, ou está envolvido com pessoas, pensamentos, ações, e é errado moralmente ou inaceitável moralmente. Essa é a palavra Ra, no original do hebraico. A palavra de bem, a árvore do bem e do mal, a palavra bem é Tov, H2896, e quer dizer bom, agradável, aceitável, principalmente moralmente, benigno, moralmente correto, traz felicidade, prosperidade, é gentil. Ok? Então, começamos bem, né? Com os contrastes entre o bem e o mal, porque foi o que foi estabelecido desde o princípio para o homem, visto que já existia Satanás. Já existiam anjos caídos. Então, agora nós vamos para Êxodo capítulo 20, entendendo os dois primeiros mandamentos. Dos 10 mandamentos que Deus deu, 2 estão bem interligados, é bem o inicinho, tá? E dos 10, 6 se relaciona entre homem e homem, e 4 se relaciona entre o homem e Deus. Os primeiros 2 mandamentos diz assim, Êxodo 20, verso 1 em diante. Então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá falando, mandamento está falando para servo, que já foi resgatado da escravidão do pecado, certo? Então, eu estou citando os mandamentos e eu estou considerando a minha audiência de servos e não servos, pessoas que têm dúvidas e que genuinamente querem saber a resposta bíblica. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque
Eu, o Senhor teu Deus, te tirei da terra da servidão. Eu sou suficiente. Você não precisa de outro. Então, quando nós falamos de bem e de mal, temos que cumprir os mandamentos, e você pode dizer, mas os mandamentos já não valem? Vale. A essência da lei de Deus vale eternamente. A prática, né, sacerdotal, levítica, o sacrifício de sangues, as ordenanças eram temporárias e se cumpriram, né? Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus, que ele veio cumprir a lei. Ele não acabou com a lei de Deus, ele cumpriu a lei. Então nós temos que pesquisar no Velho Testamento e entender a coerência entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Amém? Porque eles se completam. O Novo explica o Velho detalha e dá um monte de informação sobre o reino de Deus e sobre como Deus pensa com relação ao homem. Amém? E até com relação aos anjos. Se eu tirar o Velho Testamento, a Bíblia esvazia. O Novo completa o Velho. E o Velho sem o Novo não se completa, certo? E aqui então ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Isso significa que eu não posso ter outra entidade, eu não posso ter outro nome, eu não posso invocar outro nome, eu não posso me relacionar com outro nome. E aí inclui mortos, pessoas mortas que foram canonizadas, que são seres humanos que não têm poder nenhum, incluindo a Maria, não tem poder nenhum e não podem ser endeusados, deificadas, né? Endeusados. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o relacionamento único espiritual é do homem com o Senhor Deus. E então, se você vai numa sessão espírita e se relaciona com espíritos, você está se relacionando com os inimigos da tua alma. Satanás é o adversário. Se você se relacionar com agentes de Satanás, você está se relacionando com os inimigos. Você vai acreditar no teu inimigo, que quer a tua morte, que quer a tua destruição, que quer te levar para o lugar da perdição eterna, que quer te afastar do teu Deus. Então, não terás outros deuses. Deus é um Deus ciumento, ele quer você exclusivo para ele, tá? E isso não é o pecado. Não farás para ti imagem, isso é o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Só o Senhor Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, falou Jesus para o diabo. Então, o meu entendimento é de que o mal começa com você dando ouvidos e seguindo outras coisas que não o Senhor. E o Senhor só se revela na Bíblia e através dos seus profetas genuínos, cuja testificação é divina e cuja palavra não cai por terra. Amém? Então aqui você começa a ver o contraste do bem e do mal, é o contraste entre caminhar com Deus ou se afastar de Deus e ir por um outro caminho, qualquer que seja ele. Nós não precisamos entrar em detalhes. Qualquer que seja ele o caminho, o Salmo, os mandamentos de Deus determinam. Amém? Eu acho que fica bem claro o que é o mal. O mal para Deus é se afastar de Deus. E como eles tinham no Jardim do Éden uma intimidade com Deus, o decidir fazer o que Deus falou para não fazer, comer da árvore e ouvir a palavra da serpente, os levou para uma posição de medo, de afastamento, de percepção de injustiça. Eles estavam nus. A nudez na Bíblia é injustiça, é figura da injustiça. Você precisa de roupagens de justiça. E foi Deus que os vestiu com peles de animais. As roupas que eles fizeram de folhas de figueira não cobriram a nudez. Aleluia! Então agora eu vou com você para João,
capítulo 16, onde em João capítulo 16, nós temos um conceito muito importante que Jesus dá sobre o bem e o mal, ou sobre a vida e a morte. Jesus fala no verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Ou seja, é bom que eu morra, ressuscite e volte para o céu. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito de Deus, não virá para vós outros. Porque a obra da cruz é que selou a restauração do espírito do homem para receber o Espírito Santo. Sem a aplicação do sangue nas nossas vidas, nós não podemos receber o Consolador, certo? Porém, se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Então foi Jesus quem enviou o Espírito Santo. Quando ele vier, presta atenção, convencerá o mundo de 3 coisas: pecado, justiça e juízo. Então vamos discutir os detalhes do pecado, as ações pecaminosas, os erros morais do ser humano? Não. Vamos aqui ver o que está escrito. Do pecado? Verso 9, porque não crê em mim. Então todo mal é agrupado num ponto essencial. Ele se fez pecado por nós. Ele se ofereceu como sacrifício para que nós fôssemos justiça de Deus. Essa é a obra da justificação. Eu não preciso discutir com você o que é pecaminoso, o que é pecado, ou o que está errado segundo o padrão moral de Deus. Você mesmo sabe. O que eu preciso te dizer é que do pecado, porque não crê em mim. Se você não vier para Jesus Cristo, os teus pecados permanecem e você será julgado. É simples. No dia do juízo final, você vai ter entendido muito bem aonde que você não atingiu o padrão moral de Deus. Mas hoje te é oferecido salvação. E salvação inicial, que é a justificação quando você recebe o Espírito de Deus no teu espírito regenerado e você entra na carreira, e tem a salvação da alma, que é o remover as sujeiras, as imundícias do pecado que ainda estão na tua alma, que é a salvação pelo longo da vida, processo. Amém? E o pecado permanece porque não crê em mim. Porque não crê na minha palavra, porque não crê na oferta de Deus em Cristo Jesus. Pecado porque não crê em mim. Justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça está cumprida pela obra da cruz, pela morte e ressurreição. Essa é a justiça e ele voltará para reinar. E juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? E ele continua dizendo, tenho ainda muito que vos dizer. Eu, pastor Cláudio, tenho muito que falar. Tenho muito que detalhar sobre a obra da justiça, sobre o bem e o mal. Mas vós não podeis suportar. Você imagina se eu começar a detalhar agora a justiça de Deus? Casamento para a vida? O sexo associado ao amor e à aliança do casamento? Deus criou o homem e a mulher? Não existem muitos caminhos, é só um caminho a Deus? A justiça de Deus é restrita? Tem muita coisa a falar, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus que vai ministrar a verdade no teu coração, e você lembra que o primeiro contraste entre a verdade e a mentira? Esse é o segundo contraste agora entre o bem e o mal. Deus oferece em Deuteronômio, ele fala, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, escolhei, pois, a vida para que vivais. A vida que está com o bem e a morte que está com o mal, mesmo que tenha aparência de bem. Amém?
Porque quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Aleluia! E eu quero que você fique com essa palavra firme e que você entenda que o Senhor tem algo especial para você, mas tem que ser nele. Em Cristo Jesus você entende o bem e isso testifica no teu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.